Então a gente continua no capítulo, né? O que os ensinamentos vão enfatizar bastante, que eu até falei que a Escola Yogacara fala muito da questão da senda, de transformar os nossos estados mentais, levar em conta, né, os estados mentais, os chamados fatores mentais, e como purificá-los. Numa psicologia budista, né, é complicado usar essa palavra psicologia, porque aqui não está falando da ciência psicologia, né, isso aqui não é terapia, não substitui terapia, não está tratando de questões de transtornos, nem nada, mas a questão é como que nós enfatizamos a virtude na nossa mente, né? Mudamos os nossos estados mentais de estados viciados em estados virtuosos. Isso tem tudo a ver com a purificação do karma. Lembrando novamente, quando a gente fala em purificação de ações, e muita gente não entendeu quando eu coloquei o vídeo no YouTube semana passada, eu coloquei o título, purificando, acho que o karma negativo, ou karma não virtuoso, acho que eu coloquei purificando o karma negativo, e eu coloquei de propósito, imaginando que ia causar confusão mesmo. Né? Que aí muita gente pensou, mas como assim? Eu posso barganhar com o karma? Eu posso é, desfazer os efeitos de coisas que eu fiz, coisas ruins que eu possa ter feito antes, etc. Não é nesse sentido, né? Mas é porque na literatura ocidental, muitas vezes a gente entende o karma de forma errada. Né? A palavra karma significa simplesmente ação, e as ações deixam rastros. E esses rastros são as consequências, né? São as tendências que vão ficar em nós, mas também são as consequências. É o chamado karma acumulado. Mas, a grosso modo, karma é ação. E se a gente purifica as nossas ações aqui, agora, né, tentamos direcionar as nossas ações para o benefício de todos os seres, para tentar causar o dano mínimo aos outros seres e a nós mesmos, às outras pessoas, à sociedade, ao meio ambiente, obviamente nós acumularemos menos karma negativo. E por isso a gente vai purificando. A gente ainda vai sofrer os efeitos do nosso karma pregresso. Mas até a forma que a gente vai enfrentar esses efeitos vai ser diferente se nós estivermos com uma outra disposição mental. Se nós estivermos com uma disposição mental de desapego, se nós estivermos com uma disposição mental que aceita de fato o karma, né, que entende que qualquer miséria ou felicidade que a gente sofre é resultado das nossas ações, né, nessa teia interdependente em que nós estamos. É claro que a gente não tem controle sobre absolutamente tudo, né? Muito pelo contrário, não há livre-arbítrio enquanto estivermos no samsara. A nossa liberdade ela é sempre cerceada devido ao poder da ignorância, devido ao poder das aflições que resultam da ignorância, né? Devido ao poder dos kleshas. Então, mas a gente tem algum poder de ação, a gente tem algum poder de escolha, de direcionar as nossas ações. A questão da intenção é muito importante também, quando a gente fala de karma no budismo. Então, dependendo de como a gente trabalha os nossos estados mentais e as nossas intenções, e isso é o karma da mente, é o karma do pensamento, melhor dizendo, né? É uma ação mental. A nossa fala e as nossas ações de corpo também estarão coloridas por esses estados mentais mais virtuosos. Então, a possibilidade de causarmos danos vai diminuindo. A possibilidade de nós cometermos ações que são ações diametralmente opostas com as nossas metas espirituais também podem ir diminuindo, né? Dependendo de como a gente trabalha com isso. E isso é a purificação do karma. É uma forma de tentar também salvar o seu nascimento humano. Né? Os textos sempre falam. É uma forma de. Ah, isso parece uma coisa muito meritocrática, mas é mesmo. É uma forma de realmente você conseguir garantir que na próxima vida você vai renascer como um humano. Levem para o literal, levem para o simbólico, o que seja. Mas vai renascer como um humano, não vai cair em reinos inferiores, né? Não vai cair como um animal, porque você não está se comportando como um animal. Não vai parar no inferno, porque você não está tornando a vida dos outros o inferno. Não vai cair no reino dos fantasmas famintos, porque você não está agindo como um fantasma faminto. Não vai cair, ou melhor, não vai renascer como um deva, ou como um semi-deus, um asura, porque você está focado no Dharma, você está focado no Mahayana, e você está focado no fato de que é necessário continuar a ter acesso aos ensinamentos, porque a senda é gradual e graduada. Então, você vai buscar manter essa vida humana,
ao mesmo tempo com acesso ao Dharma, com acesso a condições favoráveis, a tempo livre, que vão permitir com que você estude e se dedique ao Dharma. E assim se torne útil para os outros seres. É claro que pode parecer uma coisa egoísta, mas faz parte do voto Mahayana, porque se você ficar transitando por outros reinos, ou não se preocupar com seu acesso ao Dharma no futuro, você não vai ter como ajudar os outros seres. Então, esse cuidado ele é necessário. Isso tem tudo a ver com que esse capítulo abordou bastante, o capítulo anterior também, sobre a questão de proteger o corpo. Proteger a vida, proteger o corpo. Porque é no corpo que nós, é encarnado, que nós geraremos esse karma, que pode nos levar para diferentes tipos de corpos, diferentes tipos de reinos, e daí por diante. Diferentes tipos de condições, circunstâncias e tudo mais. Então, o que esses capítulos têm feito, principalmente esse capítulo aqui, é tentar chamar a atenção, né, para que a gente tenha plena ciência, para que a gente tenha plena atenção em relação às nossas ações de pensamento, de palavra e de corpo. Né? Um grande ser, diz o Kshitigarbha Sutra, um grande ser, um Bodhisattva Mahasattva, se abstém de tirar a vida, concedendo liberdade do medo a todos os seres sencientes, para que não fiquem aterrorizados, estejam livres de perturbações mentais e seus cabelos não se arrepiem. Pela evolução dessas ações salutares, todas essas distorções kármicas, distorções reativas, aqui está falando dos kleshas, essas distorções reativas, né? Porque a ideia do klesha é isso, a gente reage porque a gente está condicionado pelo poder da ignorância. Então a nossa mente está embotada e a gente só reage e não para pensar, não para ter uma plena atenção para usar o discernimento. A gente vai no automático, vai na inércia, e essa inércia é seguir a via dos kleshas, realmente. É seguir a via das perturbações, das aflições, dos apegos, aversões, orgulho, etc. Ódio, raiva, medo, e a lista prossegue. Então, sejam livres de perturbações mentais, seus cabelos não se arrepiem. Pela evolução dessas ações salutares, então, as distorções kármicas, esse karma negativo que é acumulado, e esses kleshas que estão alinhados com esse karma, que são também o que fazem com que a gente gere esse tipo de karma, né? Porque a gente simplesmente segue o caminho do menor esforço e age de acordo com essas perturbações, age de forma perturbada. E distorções que bloqueiam o Dharma, porque isso vai bloquear o nosso acesso ao Dharma, vai bloquear o nosso entendimento do Dharma. A nossa mente vai ficar mais embotada, a nossa mente vai ficar destituída de clareza, realmente. Né? Se a gente está dominado por raiva, ou por apego, ou por malícia, ou por luxúria, ou por ambição desenfreada, ambição material desenfreada, o que seja, a nossa atenção, é tudo uma questão da atenção aqui, a nossa atenção vai se desviar, a nossa atenção vai para essas outras coisas, vai para as questões da vida mundana, talvez, vai para a política, vai para as questões mais urgentes da nossa vida material, etc. Isso vai bloqueando o Dharma na nossa vida. E essas distorções são surgidas desde tempos sem início na roda dos 5 reinos. Aqui fala em 5 reinos porque às vezes eles juntam, né, o reino dos deuses e dos semideuses, né, dos devas e asuras como um único reino. Trazidas pelo rio da existência cíclica, devido ao ato de tirar a vida, seja em pensamento, palavra ou ação. Aqui está falando especificamente, né, do karma negativo de matar, né, aquela primeira ação não virtuosa, que é uma ação de corpo, daquela lista das 10 ações. Né? Então, e se ele mesmo fez isso, se a pessoa matou, se a pessoa induziu outra pessoa a fazê-lo, se ela induziu outra pessoa a matar, ou se ela se regozijou com isso, né? Se ela teve um grande prazer, teve alegria quando viu alguém morrendo, quando soube que alguém morreu, quando alguém foi assassinado. Né? É mais nesse sentido, quando alguém foi morto por outro. Todo esse mal é esmagado pela roda de completamente abster-se de tirar a vida.
para que essa ação, a ação negativa de tirar a vida, não evolua. O que ele quer dizer com essa história de evoluir? Né? A gente às vezes vê algumas traduções, o Mahayana Sutra Lankara falava muito nessa questão de evolução na tradução inglesa, a gente vai ver aqui. Mas aqui evoluir é no sentido dela se desenvolver, dela seguir o seu curso, porque essa ação ela vai sendo alimentada e esse karma vai virando uma tendência em nós. Então, por isso que ela vai evoluir, ela vai mudar, vai se transformar na nossa mente e a gente vai experienciar esses frutos que se transformaram, né? Vai experienciar essas consequências e pode acabar repetindo essas ações também se a gente continua alimentando, né, os padrões mentais que nos levam a cometer esses tipos de ações. Como característica comum daqueles que se abstêm de tirar a vida, ele se torna querido por deuses e humanos, livre de doenças e longevo. Então, o Ksitigarbha Sutra está dizendo aqui que a pessoa até pode ter cometido esse karma, né? Ela pode ter cometido essa ação em vidas passadas, mas se ela se abstém disso, mesmo que ela tenha cometido no passado, agora, pelo menos, por mais que ela vá sofrer os efeitos dessa ação, pelo menos ela não vai mais alimentar, né? Essa ação vai chegar um momento que vai parar com esse movimento, com essa evolução aqui que é dita, né? Essa evolução aqui entre aspas, né? Essa palavra evolução não está no sentido de positivo, de melhorar, mas no sentido de movimentação, né? De mudança, que na verdade é o sentido correto da palavra evolução, né? É devido, acho que, à interferência de outras literaturas que as pessoas às vezes entendem a evolução como uma coisa linear e não é, né? Mesmo a literatura teosófica, quando fala na evolução da mônada, etc., ela está falando em ciclos, ciclos de manifestação e destruição, né? Ciclos que vão ter a era de ouro e vão acabar na era de ferro e depois recomeça tudo de novo. Então, é esse processo de mudança, realmente, né? De movimento. Mas se a pessoa se abstém, então, de uma ação não virtuosa, ela para de gerar as sementes, ela para de coletar essas sementes que depois vão germinar, vão crescer, vão evoluir, vão maturar em consequências, né? E para de reforçar um padrão de comportamento. Então, nesse sentido, a gente vê uma mudança, né? Isso é importante, porque na literatura budista é possível mudar, é possível parar com um determinado ciclo, né, de comportamento, um ciclo de ações. Salvo casos muito excepcionais, né, de uma pessoa que escolheu talvez não mudar, todo mundo, todo mundo é salvável nessa literatura. É claro que não vai ser salvável por uma força interna. Só nós podemos salvar a nós mesmos. Mas todo mundo pode mudar o seu curso. Né? Todo mundo pode mudar a direção para a qual a pessoa está indo. Não importa se a pessoa tenha caído no inferno, se ela tenha passado por vários diferentes reinos, etc. Claro, como eu falei, ela vai sofrer as consequências dessa ação. Mas se a partir disso ela usa como uma oportunidade para um aprendizado, e se ela renuncia a essa ação não virtuosa, e essa é uma qualificação necessária, né, um pré-requisito necessário para quem realmente quer entrar no Mahayana, é renunciar às 10 ações não virtuosas e adotar as 10 ações virtuosas, que é basicamente a não prática dessas 10 ações, que é a abstenção dessas 10 ações. Por exemplo, no caso de matar, é o não matar, não induzir ninguém a matar alguém, né? Não se alegrar quando você sabe que alguém foi assassinado por outra pessoa. Não se regozijar com isso. Isso é o mínimo. E aqui eu estou falando naquele nível mesmo de matar pessoas, né? É claro que a gente pode incluir aí a questão dos animais, a questão de ahimsa, né? De buscar uma vida vegetariana, vegana, etc. Mas lembrando sempre que há gradações aqui, né? Até porque nem todo mundo vai conseguir ser vegano ou vegetariano dependendo das circunstâncias que a pessoa vive, e as circunstâncias também têm a ver com o nosso karma pregresso. Talvez a pessoa possa reduzir, etc. Né? E é um karma, então, é um karma que tem a ver com a questão da sobrevivência, é uma questão aí mais complexa, realmente. Embora, idealmente, também devemos tentar não matar nada. Embora algumas coisas serão mortas, né? A gente vai pisar no chão, vai matar uma formiga, sem querer. A gente vai tirar a vida, sem querer, querendo, né? A gente está a todo momento tirando vidas de insetos, etc. E às vezes nem nota.
Mas a questão é o grau de ciência dessa vida, né? Eu postei um vídeo lá sobre vegetarianismo, algumas pessoas falaram de plantas. Sim, a gente precisa das plantas para comer, mas há uma diferença no grau de ciência, e o budismo sempre vai levar isso em conta, né? É muito diferente você matar uma planta e matar um animal, incluindo os peixes aí. É muito diferente você matar um animal se tiver que sobreviver, porque senão vai morrer de fome, etc., e matar um animal por mera diversão, por um mero capricho, né? Por uma mera insensibilidade, uma mera crueldade, ou porque você quer caçar, quer pegar aquela pele do animal, porque aquilo vai produzir um casaco caro, etc. Né? Como a gente vê nos dias de hoje, em que já não é mais necessário, né, pegar peles de animais, porque na maior parte do mundo dá para produzir outros tipos de tecidos. Mas várias outras coisas, né? Às vezes tem que podar uma árvore na vizinhança, vai matar, talvez sem querer, algum bicho, né? E esse é o problema. Enquanto a gente estiver no samsara, a gente vai causar sofrimento. Não há como não causar algum tipo de sofrimento enquanto estivermos no samsara. Mas a questão é, nós estamos causando um sofrimento intencional? Nós estamos ainda por cima querendo defender esse tipo de sofrimento? Ou nós estamos buscando reduzir o sofrimento que causamos? Nós estamos torcendo pela morte de pessoas, pela morte de outros seres, né? A gente se alegra quando vê um animal morrendo, a gente se alegra quando vê talvez uma pessoa que a gente não gosta, um político que a gente não gosta morrendo, um inimigo morrendo. Que tipo de pensamento nós cultivamos? A Blavatsky no cultismo prático ela fala, né? Aquela pessoa que cultiva muitos pensamentos de ódio, de querer ver o outro sendo destruído, eliminado. Essa pessoa ela é um homicida, né? Um homicida latente que está ali. Ela pode talvez não dar vazão àquela ação, e ainda bem, né? Você fica só no pensamento, mas o ódio que pode levar para isso está lá. Né? Então, essa questão da intenção ela é muito importante. Por isso que trabalhar os nossos estados mentais é essencial quando a gente vai cuidar do nosso karma. Porque mesmo que a gente cometa uma ação que vai causar danos, mas se for sem a intenção, a forma como a gente vai experienciar esses efeitos vai ser diferente. Até porque a gente não está também reforçando esse padrão de comportamento em nós. Né? Os textos falam sobre isso. Né? A forma como a gente acumula um karma. Aí vem aquelas discussões complicadas, né? Mas dando um exemplo bem grosseiro. Né? Uma pessoa morreu num acidente. Não foi exatamente culpa de ninguém. Tem um karma aí que foi gerado? Tem. Né? Claro, né? Não dá como escapar da lei. Mas a forma como os efeitos dessa ação serão experienciados vai ser muito diferente de alguém que foi morto realmente por uma pessoa que tinha a intenção de matar. Né? Há uma diferença aí. Então, a gente tem que pensar sempre de uma forma muito cuidadosa sobre essas questões de karma e não cair em questões simplistas. Né? Até o meu amigo Monge lá, que tem um canal no YouTube, ele falou recentemente, acho que não num vídeo, acho que ele falou num post dele no Instagram, né, que o karma não é aquela coisa simples de, ah, eu fiz uma pessoa tropeçar e aí quer dizer então que na próxima vida eu vou perder a perna, né, ou alguma coisa absurda desse tipo que a gente vê por aí às vezes, né, ou então tal pessoa morreu na mão de um soldado numa guerra, quer dizer que na vida seguinte aquela pessoa então vai matar aquela pessoa que a matou na vida seguinte. Não é simples assim, porque é uma rede de causalidade muito complexa, muito complexa. E somente quem vê Shunya, de fato, somente um Bodhisattva, de fato, alguém que compreendeu o vazio de existência inerente e vê esses mecanismos, que realmente compreende e vê o karma. Porque o karma é interdependência. Essa é a grande questão que a gente tem que entender, né? Que as nossas ações elas não acontecem num vácuo, porque não há um indivíduo inerentemente existente que pratica a ação. Há uma rede interconectada e interdependente se movimentando, e nós fazemos parte desse movimento. As nossas ações, elas são parte desse movimento. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse trecho? Eu coloquei no chat, Bruno. Você pode Ah, ler. vou dar uma olhada aqui no que a Irenice comentou. O Mozart tinha comentado, né, que estava ausente nas últimas reuniões. Seja bem-vindo novamente, Mozart. E a Erenice comentou, então, com relação à ação de tirar a vida, poderíamos ver essa ação danosa de forma mais sutil, que não seria uma ação do corpo, mas da mente?
Veja essa ação mais sutil, bem mais comum, principalmente em nosso meio, onde já não há ação do corpo em tirar a vida de alguém. Talvez essa ação que poderá matar alguém é bem mais possível, seria literalmente mesmo. Se fala aqui em literalmente mesmo, né, no matar como uma ação realmente de você ir lá e matar alguém, mas também, por exemplo, é uma ação que ela se aproxima até da ação da fala, né? Você induz alguém a matar alguém. Você fica lá no ouvido e você dá aquela ordem para matar alguém. Tem até o livro do Geshe Rabiten, né? Que o Geshe ele fala. Aquele livro amarelinho da editora Teosófica, né? A Senda Graduada para a Libertação. Ele dá até o exemplo da bomba atômica, digamos assim, né? Uma pessoa vai lá e solta uma bomba atômica. A pessoa que apertou o botão, né, que está lá no avião e jogou a bomba atômica lá no país, ela, claro, vai ter um karma pesado por isso, né? Porque afinal, olha o tanto de vidas sencientes que são destruídas numa bomba atômica. Mas por outro lado, quem vai sofrer um karma ainda mais pesado foi quem mandou aquele soldado apertar aquele botão, né? Aquela pessoa que mandou, que deu a ordem, que pensou, acho que vai ser uma boa ideia, né? Tipo, matar 1 milhão, pulverizar sei lá quantas centenas de milhares de pessoas e ainda toda a vida que está lá, né? Todo o resto dos seres que estão lá, acha que vai ser uma boa ideia, né? Essa pessoa que dá essa ordem, o karma dela será ainda mais grave, né? A consequência da ação que ela vai sofrer vai ser ainda mais grave. Então, é, essa daí, pensando em termos bem budistas, ganhou uma passagem direta para o inferno, né? Porque ela tornou a vida de milhares de seres um inferno. Aqui apertou o botão também vai sofrer, mas também provavelmente vai para o inferno. Mas vai ser, digamos assim, um sofrimento menor, né? E é sempre complicado graduar essas coisas do que aquele que mandou apertar o botão, né? E que induziu o outro a fazer isso, que ainda envolveu uma outra pessoa naquela ação ruim. Então, aqui se fala em questões bem literais, mas é claro que a intenção, como eu vinha falando, também vai contar muito, né, o karma mental. Né, mas o matar, propriamente dito, ele é um karma do corpo, né, ele é uma ação. Se eu estou pensando em matar alguém, se eu estou com esse sentimento de ódio, né, eu vejo alguém que eu não gosto, isso acontece muito no mundo da política hoje em dia, né? Você vê aquele político que você não gosta e você deseja que um raio caia na cabeça dele, que ele vire pó, etc. É claro que não é bom cultivar esse tipo de pensamento. Mas eu não vou acumular o karma de matar se eu não cometo a ação de corpo. Se de fato eu não fui lá e matei. Né? Não é bom cultivar, porque cultivando isso, um dia eu posso acabar realmente me acostumando, me familiarizando tanto com esse sentimento, que eu posso realmente acabar matando alguém. Talvez não aquele político, mas outra pessoa que me irrite tanto quanto aquela pessoa que está distante. Né? Então, esse é um perigo, principalmente, de cultivar estados mentais que podem nos levar a esses extremos, né? A praticar essas ações de corpo. O Sérgio perguntou se no budismo há karma coletivo. No budismo não vai falar como na literatura teosófica, nessa questão tão específica, né, de que há um karma da nação, um karma da família, um karma do país, porque se eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente, isso já está implícito. Todas as relações que nós temos, elas são kármicas. Tudo que acontece com as pessoas é kármico num nível coletivo, né? Não só no nível individual. Os indivíduos fazem o coletivo e o coletivo faz os indivíduos. Né? A distinção aqui, ela não é tão especificada porque não precisa ser tão especificada assim. Né? Mas não vai ter, digamos, aquela coisa mais técnica, né, que a gente vê na literatura teosófica. Você vai ter os karma da nação, karma... mas é claro, se você nasce num determinado país que está passando por uma determinada situação, e grande parte do povo pode estar sofrendo determinadas questões, é claro que isso tem a ver com o karma daquele povo, né, com o karma daquele grupo, daquele coletivo que está lá. Né? Tudo, tudo sempre vai ser karma. Né? Desde que você forme um grupo de 3 pessoas, vai morar no vilarejo isolado com 3 pessoas, vai ter um karma lá que será experienciado. Mas como eu falei, a gente tem sempre que pensar que no budismo o karma ele é mutável. Né? A gente não pode ficar achando que porque tem gente morrendo numa pandemia
Esse é o karma do país e a gente tem que aceitar. Porque tem uma guerra acontecendo, é o karma do país e tem que aceitar. Essa não é uma visão correta do budismo. A visão correta no budismo é como a gente pode tentar atenuar esse karma. Como a gente pode tentar ajudar as pessoas, ajudar os seres, que seja, não dá para reverter os efeitos, talvez, mas a pelo menos a evitar que isso se alastre ainda mais. Né? E isso é sempre importante pensar. O karma não é justiça no budismo. Karma é ação, é movimento. Não é uma justiça divina. Né? Não há um Deus, não há senhores do karma dizendo que agora, né, a pessoa vai precisar daquilo para ter aquele tipo de lição. Não. É a interdependência. Algo foi feito na interdependência e há um reajuste aqui. Esse ponto é como a literatura teosófica fala, né, dessa lei da harmonia. Né? É sempre essa busca para essa teia interdependente tentar retornar a um estado de equilíbrio, de harmonia, mas que nunca retorna completamente, porque nós estamos na esfera da ignorância, estamos na esfera de avidya, porque essa manifestação não é perfeita. Essa teia, ela não é perfeita, devido ao poder de avidya, devido ao poder da separatividade. Né, devido a esse poder da ignorância, todos os seres que estão no reino do desejo, no Kama Dhatu, a forma como eles vão agir no mundo vai ser uma forma sem a memória de que somos interdependentes, sem a memória do vazio, sem a sabedoria do vazio, e por isso é sempre um jogo em que desarmoniza aqui, aí tem um efeito ali, aí reharmoniza ali, aí vai ter outro efeito aqui, e é sempre esse jogo complexo. Isso é importante enfatizar, porque eu sei que, né, nas literaturas ocidentais as pessoas trabalham muito com a ideia de karma. Acho que o espiritismo, né, trabalha muito com, às vezes pega a palavra karma e trabalha com quase uma evolução linear e quase como se fosse um aprendizado consciente que a pessoa vai ter. Em geral, as pessoas não aprendem nada com o karma delas, a não ser que a gente busque tirar alguma lição daquilo. Né? O budismo fala disso. A gente viu isso, acho que no Lambrin Chenmo. A gente pode tentar dar significado para isso, mas não há um significado inerente a isso. Primeiro que a gente não é bodhisattva, a gente não consegue dizer de fato por que estamos sofrendo isso que estamos sofrendo agora. Nós não temos a visão das nossas vidas passadas, de todas elas. Mas a gente pode aprender, né? Eu estou sendo muito dominado pela raiva. Isso não é bom. Então, o que eu posso aprender com isso? Por que tal pessoa me desperta raiva? Por que eu tenho uma relação tão difícil com tal pessoa? Por que eu tenho uma relação tão difícil com tal assunto, etc. Por que tal área da minha vida me causa tantos problemas? E o que eu posso fazer, então, para que isso não seja um obstáculo na minha vida e para que não seja um obstáculo na minha busca espiritual? A gente tem que e não tentar buscar e pensar, eu estou sendo punido porque eu fiz tal coisa numa vida passada. Isso é uma lição que me foi lançada pelo universo. A gente não é o centro do universo e a gente, como eu falei, a gente nem conhece o nosso karma de fato porque a gente não consegue ver as nossas vidas pregressas. Né? Para isso teria que ser capaz de ver todas as vidas pregressas e não somos Budas ainda. Então por isso que sempre vai se enfatizar, né? Para purificar o seu karma, mude a sua direção. Né? É uma coisa de vibração mesmo, né? Uma coisa quase um cientista. Né? Você não vai naquela direção porque está dando errado, então você muda. Se cultivar a raiva está dando errado, vou começar a cultivar a paciência. Vou me desapegar dessa raiva. Se cultivar algum outro sentimento ruim está dando errado na minha vida, deixa eu cultivar o oposto disso. Né? Vamos tentar transformar isso aí. O Kshitigarbha Sutra, eu tinha esquecido de falar, eu coloquei essa é uma imagem do Bodhisattva Kshitigarbha, que seria um Bodhisattva que zelaria pelo bem dos seres, pela libertação dos seres. Ele é sempre apresentado com essa pele dourada, né? Ele seria a representação de um Bodhisattva muito avançado. E são aquelas coisas que a gente fica em dúvida, quem é exatamente esse Kshitigarbha, porque é um pseudônimo que aparece nos Sutras Mahayana. E que algumas vertentes do budismo, inclusive, né, ele é realmente, há muitas tankas, essa é uma tanka tibetana, né, ele com essa pele alaranjada, e ele seria aquele que zelaria pelo bem dos seres até a vinda do próximo Buda. Né? Então, representando, digamos assim, o Mahayana disponível para todos os seres, a senda que está disponível para todos os seres, até o fim desse ciclo.
que estamos, né, que vai culminar com a vinda do próximo Buda. Esse ciclo que eu falo, esse ciclo do Buda Dharma, né, do Dharma de Siddhartha Gautama, que uma hora vai se encerrar e aí virá um novo giro da roda do Dharma. E no budismo mais do leste asiático, né, ele é muito honrado, o Kshitigarbha. No Japão, na China, mas no Tibete também nós vemos, porque ele está nos Sutras Mahayana, e essa é uma imagem de uma tanca tibetana. Então, esse sutra continua. Nobre senhor, além disso, um bodhisattva que, enquanto durar a vida, se abstém de tomar o que não é dado, liberta do medo a todos os seres sencientes. Ele vive sem competitividade ou brigas, contente com sua própria riqueza. Ele não anseia por prazeres contrários ao Dharma. Por essas ações salutares, ele esmaga e aniquila completamente as distorções kármicas causadas por tomar as coisas não dadas, de modo que essas não evoluam, não se desenvolvam, porque ele não está gerando essas causas. Como eu falei, você pode sofrer as consequências de causas pregressas. Você não vai sofrer pelo que você não fez. Você não vai sofrer por causas que não estão acopladas ao seu contínuo mental, ao seu fluxo mental. Né? Então, se aquele karma, aquela ação já se exauriu, né? É complicado a gente saber se aquilo já se exauriu ou não, porque não somos Budas, não temos os siddhis de um Buda ou de um Bodhisattva elevado, mas, na dúvida, não vamos alimentar aquela ação, vamos gerar ações virtuosas. Aqui está falando não roubar, né? Não tomar o que não é dado. Então, é a segunda ação de corpo, né? A segunda ação não virtuosa de corpo que deve ser renunciada, que é o roubar, que a gente pode entender também no sentido de tomar aquilo que é dado. É claro que a gente pode extrapolar a questão do corpo, a questão de simplesmente eu roubei um objeto de alguém. É claro que a gente pode pensar também em eu roubei a ideia de alguém, né? Eu roubei um ensinamento e estou apresentando como se fosse meu, né? De repente eu pego esse ensinamento aqui do Kshitigarbha Sutra e aí eu digo, olha, esse texto que eu escrevi, né? E não falo nem que é budismo, né? Eu falo que, sei lá, eu me apresento como um coach, e aí vou ensinando essas coisas como se fossem coisas da minha cabeça, né? E não como se fizessem parte de um ensinamento espiritual, de uma linhagem, etc., contextos e tudo mais. Então, muito nesse sentido, né? Não tomar o que não lhe foi dado, não roubar, basicamente. E se você não comete esse tipo de ação, você não vai sofrer as consequências disso. Quando ele fala essa questão, e estava na outra parte do não matar também, né? Os seres não terão medo de você. Né? Liberta do medo a todos os seres sencientes. Aqui é no sentido de que você está reduzindo as causas para que outros seres tenham aversão a você. Né? Porque se você sabe que tem uma pessoa que rouba, que comete falcatruas, de novo, dando um exemplo aí de políticos, né, que acho que é o exemplo mais fácil e óbvio de todos. Né? Em geral, é normal as pessoas terem aversão a políticos porque sempre tem aquela desconfiança. Né? Ah, mas tem tanta corrupção por aí, etc. Né? Tantos desvios e tudo mais. E mesmo uma pessoa normal, né, dando um exemplo, outro exemplo meio bobo, né, às vezes tem um adolescente problemático na família que sai roubando coisas, etc. E, e aí você fica meio com o pé atrás com aquela pessoa, será que ela é confiável ou não? Né? E se a pessoa comete esse tipo de ação, esse tipo de karma, sucessivamente, ela está gerando as causas para a desconfiança. Ela está gerando as causas para que outros seres tenham aversão a ela nessa vida e em vidas futuras também, possivelmente. Né? Todas essas ações são virtuosas, na verdade. Esse medo aqui a gente pode entender como o klesha da aversão agindo aqui. Né? Essas pessoas vão. É aquela pessoa que você talvez vai encontrar numa outra vida. É aquela velha história, o santo não bateu, né, que a gente fala no senso comum. Você nem conhece direito a pessoa. Por que o santo não bateu? Porque aí pode ter alguma coisa. Pode não ter, pode ser simplesmente outras questões, né? Mas pode ter alguma coisa aí, né? Uma inimizade que surge, fica, e é difícil se livrar dela. Isso pode ser uma dessas questões mal resolvidas aí que faz com que haja uma aversão mútua, né, entre as pessoas. Então, de novo, essas questões do karma. Se a gente quer tentar gerar o mínimo de confusão e ter o mínimo de confusão em vidas futuras, vamos tentar evitar praticar as ações danosas, né? Vamos tentar evitar acumular muito karma negativo.
enquanto estivermos no samsara, acumularemos algum karma negativo. Todo o processo de purificação, a purificação final é o se libertar do samsara, né? Quando há grande renúncia ao eu, e é quando então o bodhicitta desperta de fato, né? Quando a mente se torna uma mente desperta de fato. Mas até então, a gente tem que ir tomando cuidado e tentando evitar coisas que, que podem causar muita confusão mais adiante para nós e para os outros também. Mais algum comentário sobre essa última parte do Sutra? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Senão a gente vai para a próxima passagem aqui. O Chandra Pradipa Sutra, o Sutra da Luz da Lua, né, eu gostei dessa imagem que eu achei aqui do Buda apontando para a Lua, que é um sutra, é um nome alternativo para o Samadhi-Raja Sutra, né, que é o sutra do rei do Samadhi, né, que vai falar muito sobre a questão da meditação, da prática da meditação. Um dos primeiros sutras Mahayana. Então esse sutra vai dizer: aqui suportarei a falsa calúnia dos tolos. Como um guia, vou tolerar a censura e o ridículo. Vou deixar de lado quaisquer ações vis que eu realizei no passado, tomado pela malícia que sentira em relação a outros bodhisattvas. Então aqui a pessoa ela faz um voto de não repetir ações não virtuosas e suportar os efeitos. Isso faz parte da purificação do karma, é aceitar que não tem como escapar dos efeitos. Não tem como, não tem como anular. É claro que a gente pode tentar reagir a esses efeitos, pode tentar o direito à autodefesa, né? Esse é um direito na senda espiritual. As pessoas acham que não, mas é um direito. Né? Uma autodefesa sincera é um direito. Né? Lembra que a confissão e se comprometer a não fazer aquilo de novo, tudo isso faz parte do caminho. Tem até a história da Blavatsky, né? Quando ela foi atacada, ela queria se defender, e ela tinha o direito de se defender. Não deixaram, aí foi outra história. O karma não foi dela, nesse ponto aí de não terem deixado ela se defender. Né? Mas, porque a calúnia ela pode surgir, né? Essa falsa calúnia dos tolos, porque vem esse karma, esses efeitos de karmas acumulados de vidas passadas. Então a pessoa está no caminho e ela pode nem ter feito nada de ruim para aquelas outras pessoas, né? Mas aí tem coisas acumuladas de vidas anteriores, tá todo mundo no samsara, então karma negativo sempre vai ter. Isso vai aparecer, né? Vai aparecer como, se a gente pensar em termos de caminho espiritual, aparece até como um teste mesmo. Ela começa a ser caluniada, começa a ser ridicularizada e tudo mais. E até também porque o mundo, em geral, odeia o Dharma. O Dharma real, genuíno. Como diz Mani, a humanidade ama as trevas e odeia a luz. Então, quando a luz começa a se destacar demais, isso causa uma certa aversão àqueles que amam as trevas. Aqui suportarei a falsa calúnia dos tolos. Como um guia, vou tolerar a censura e o ridículo. Então não vai reagir. Não vai reagir no sentido de ter raiva ou algo do tipo. Pode se autodefender e tudo mais, né? Porque também é uma defesa do ensinamento. Mas não vai ter raiva, não vai ter ódio e vai pensar que talvez aquela pessoa que o censura hoje, no futuro pode ser um discípulo. No futuro pode ser um bodhisattva, no futuro pode ser um Buda, no futuro pode ser alguém que veja que ela estava errada em caluniar o Dharma, em censurar um bodhisattva e daí por diante. Vou deixar de lado quaisquer ações vis que eu realizei no passado. Então, não repetir as ações não virtuosas cometidas, né? Não dar vazão para essas tendências, para esses condicionamentos, para esses samskaras que eu cometi no passado quando eu estava tomado pela malícia, pelas más intenções, né? Malícia aqui nesse sentido, pelas más intenções que eu senti em relação aos companheiros do caminho, em relação a outros companheiros do caminho, aos outros bodhisattvas. Aqui sempre é importante enfatizar que a palavra bodhisattva no Sutras Mahayana ela é usada no sentido amplo,
qualquer pessoa que tomou o voto no Mahayana, que tomou refúgio nas três joias, ela é chamada de Bodhisattva, né, que está tentando se engajar no caminho, etc. Então, é o que no Ocidente a gente chama de budista, simplesmente, né, um budista Mahayana. Então, tomado por má intenções, pela inveja, ou porque eu queria ver aquela pessoa se lascando, etc., eu cometi ações negativas em relação àqueles outros que estavam buscando o caminho, talvez pessoas que estavam no mesmo grupo que eu. Né? Eu falei mal, eu caluniei aquelas pessoas, eu causei divisão na sanga. Então agora eu vou experienciar a calúnia das massas. Agora eu vou experienciar o ridículo e a censura, porque no passado eu censurei, eu ridicularizei e eu caluniei. Então sem pagar de santo aqui, né? Mas eu não vou caluniar de novo, eu não vou censurar de novo, eu não vou ridicularizar de novo. Esse é o compromisso da renúncia, é o compromisso do desapego. E aí sim essa pessoa, ela está de fato se aproximando da senda real. Né? Essa pessoa de fato, ela está desenvolvendo Shila, ela está desenvolvendo uma real harmonia entre pensamento, entre palavra e entre ação. No Guia do Estilo de Vida do Shantideva tem uma passagem bem legal, que eu tinha pensado em trazer e acabei não trazendo. É uma passagem longa que tem, agora eu não lembro em qual capítulo, mas é uma passagem que ele vai descrevendo todas as ações vis que ele cometeu em vidas passadas, e no início você não sabe que é ele que está falando. Né? Ele vai dizendo, em tal vida eu falei mal de tal pessoa, eu fiz tal coisa, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso e fiz tal coisa. E dá a impressão que é uma voz opositora que está lá, e aí no final ele fala, tudo isso fui eu que fiz. Mas hoje eu renuncio a todo esse passado. Né? Então, essa confissão real, né? Essa sinceridade real, sabendo que ninguém é vítima do karma e que ninguém é 100% puro e santo enquanto estiver preso ao samsara. Né? Quem está 100% purificado se libertou da prisão, quebrou as correntes. A história de Sukarika diz: aqueles que tomam refúgio em Buda não vão para os reinos inferiores. Quando eles deixam para trás os seus corpos humanos, eles alcançam corpos divinos. Então, quem se direciona para a senda Mahayana, quem se direciona para a senda espiritual, e aqui, quando se fala em refúgio, é aquele refúgio que você realmente toma e se compromete. É nesse sentido aqui, você tomou o voto, e agora então você vai colocar isso em prática. Você vai se comprometer, você vai engajar no cultivo das 6 paramitas, né? De dana, generosidade, shila, harmonia, kshanti, a paciência, virya, a reta energia, dhyana, a plena atenção, e prajna, a sabedoria. Então você vai se engajar nisso, renunciando às 10 ações não virtuosas, né? Renunciando ao matar, ao roubar, à conduta sexual inadequada ou destrutiva, renunciando a mentir, renunciando a tagarelice, renunciando a causar discórdia, renunciando a uma fala abusiva, renunciando à malícia, renunciando à ganância e renunciando às visões errôneas, renunciando visões ou crenças errôneas. Então, renunciando a essas 10 ações não virtuosas, cultivando a virtude, isso é, de fato, uma pessoa que está engajada nos 3 refúgios. Uma pessoa que não está só soltando um refúgio da boca para fora. Uma pessoa que está buscando se aproximar da senda real, né, do caminho interno. Que está buscando se tornar esse caminho, como diria a voz do silêncio. Essa pessoa, se há uma disposição sincera nela, se ela está com essa busca sincera, se ela gerou a bodhicitta de aspiração, né, a aspiração de bodhicitta, do altruísmo, ela não vai cair em reinos inferiores, ela vai manter a vida humana. Quando ela deixar para trás os corpos humanos, ela vai alcançar corpos divinos. E a gente pode entender essa questão de alcançar corpos divinos aqui de diferentes formas. Ela pode sim ir para um reino dévico, né, um reino dos deuses, um reino dos devas, como a gente vê na literatura, mas isso não é exatamente o recomendável. Ela pode acessar uma terra pura,
né? Ela pode para Sukhavati, para a terra pura de Amitabha, que seria mais ou menos como um Devachan mais elevado, né? Um Devachan de Bodhisattva, digamos assim, e atuar nessa terra pura até o momento dela renascer de novo no mundo. Ou ela pode renascer no sentido de que agora ela gerou um corpo de luz. Agora ela gerou o Nirmanakaya, a sua veste de luz. Também chamado de o corpo da emanação, ou a veste da emanação. Ela construiu esse corpo, né? Esse é um corpo que ele precisa ser construído por meio da prática do Tantra. A prática do Tantra, que aqui é uma prática de purificação, né? Ela vai construindo esse corpo de luz que vai servir como um veículo para ela poder atuar nos mundos sutis, mas também neste mundo. Então, nesse sentido, ela alcança esse corpo divino, né? Esse Nirmanakaya, que é um corpo que ele é alcançado naqueles que se libertam do samsara, na senda Mahayana, né? Aqueles que venceram a ignorância mais grosseira, que alcançaram o nível de libertação, que ainda não é o nirvana último de um Buda, mas agora eles têm essa veste. E com essa veste eles podem atuar mais livremente por aí, podem atuar com autonomia por aí, né? Mesmo sem estarem necessariamente encarnados no corpo humano, e mesmo encarnados no corpo humano, pelo que eu entendo, né, o Mahatma ele ainda pode usar essa veste Nirmanakaya, né? Então, a gente pode entender nesse sentido do budismo esotérico também, né, do Vajrayana, que é esse alcançar os corpos divinos. É isso, né? A pessoa se libertou do samsara, ela deixou para lá esse corpo normal, que apodrece tão fácil e é tão frágil, porque agora ela renasceu num corpo de luz, numa veste de luz, né? Aí dá para fazer até paralelos com o que a gente tem visto com a Alaya, né, nos estudos gnósticos, etc., que se fala muito dessa questão da veste de luz, também no gnosticismo, né, no sufismo, no ismailismo, na gnose islâmica, melhor dizendo, o Henri Corbin também vai falar muito sobre essa necessidade de buscar essa veste de luz, né, que isso faz parte da senda mesmo, né, essa construção, esse tecer essa veste de luz. Aqui a Irenice colocou as exações não virtuosas. Só corrigindo aqui a nona, ela não é exatamente maledicência, mas é malícia mesmo, né? Porque não necessariamente é você falar mal, porque a maledicência é você falar mal dos outros, né? Isso está relacionado, mas é a malícia no sentido de que você tem más pensamentos em relação aos outros, né? Que às vezes as outras pessoas nem podem saber. A pessoa pode achar até que você é a melhor amiga dela e ela tá lá com. Você pode achar que aquela pessoa né, é sua melhor amiga e ela tá lá com uma série de pensamentos ruins em relação a você, desejando o mal, etc. Então é o mal querer, o desejar o mal ou a malícia, né, também pode ser entendido. É que eu não sei porque parece que a palavra malícia aqui no Brasil ela dá um sentido mais de um desejo sexual inadequado, umas segundas intenções sexuais, né? Mas não é só isso. A palavra pode significar também simplesmente ter intenções maléficas, né? Ter intenções ruins, desejar o mal. Algum comentário até aqui? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, a gente vai para a próximo slide, que até a gente vai começar a entrar numa parte alquímica aqui dessa literatura. Então agora ele vai citar um texto chamado A Nobre Liberação de Maitreya, o Maitreya Vimoksha, que fala da purificação das ações não virtuosas por meio da bodhicitta, a mente do despertar. Bodhicitta pode ser traduzido como a mente do despertar, né, porque ao mesmo tempo com uma intenção no seu nível inicial, ela leva para o despertar, e também porque quando a pessoa desperta, ela de fato é essa mente que desperta, por isso é a mente do despertar, né, é o despertar. Mas também a gente pode entender como mente desperta, né? Até porque quando despertou, está desperto. Ou pode traduzir como altruísmo, né? Como a mente altruísta, porque é essa mente que está plenamente iluminada porque ela alcançou a sabedoria, nessa união indissociável entre sabedoria e compaixão,
método e sabedoria, entendendo o vazio de existência inerente, ela entende a interdependência. Então, vendo que tudo é interdependente, o eu sai de cena, né? O eu egoísta sai de cena. O eu que busca autogratificação sai de cena. Então, essa pessoa, enquanto um indivíduo, ele agora vai atuar para o benefício de todos os seres, porque ele agora se vê parte dessa interdependência. Ele sabe que isso que ele chama de eu, de indivíduo, não tem uma existência separada. Na verdade, está nessa interdependência e surge e existe graças a essa interdependência. E aqui, então, ele vai falar sobre bodhicitta. Bodhicitta é como fogo do fim do kalpa, pois queima todas as ações negativas. É como um ralo por onde escoam todas as ações não virtuosas. É como fogo no fim do kalpa, pensando, né, que no final tudo será destruído pelo fogo. Quando há o final, quando as pessoas chegam, e essa questão dos kalpas, né, há vários cálculos entre diferentes tipos de kalpas, e aí tem as yugas também, né, as Krita Yuga, que vai até a Kali Yuga, né, as 4 yugas, Krita, Tetra, Dvapara e Kali Yuga. Né? Então, e há vários ciclos e subciclos e tudo mais, né? Mas pensando aqui o Kalpa com uma grande era, né? Uma grande era. Estamos muito como Eon também, né? Porque é uma eternidade para nós que temos uma vida tão curta enquanto humanos, parece uma eternidade para nós. Mas que isso também tem fim, né? Tudo está nesse ciclo de manifestação e destruição, ou transformação, morte e renascimento. Então, todas as coisas queimam. E bodhicitta é aquilo que surge como no fim de um kalpa, né? É como aquele fogo que vai destruir a escuridão totalmente. É o fogo que destrói de vez a ignorância. E por isso que destrói as ações negativas, porque uma vez então que a pessoa nesse caminho de purificação, ela finalmente gera bodhicitta, agora então não há mais sementes kármicas, não há mais espaço para as sombras, para as máculas. Né? A mente ela se tornou pura. A mente purificada se tornou como a lua cheia, plena de luz. E plena dessa luz do sol, né? Plena dessa luz de Bodhi. A luz do despertar, que é uma luz da natureza Buda, que está presente em todos nós. E uma vez então que essa luz é refletida pela mente, não há mais espaço para nenhum tipo de sombra. Por isso que é como um fogo que queima no fim do kalpa. A personalidade aqui, essa personalidade separada, né, que tem essa visão separada, esse senso de eu arraigado, ele entrou em pralaya. É o pralaya do eu. Isso até é dito na voz silenciosa, na doutrina secreta. Né? A Blavatsky fala que o caminho para a onisciência, o caminho para a libertação final, agora eu esqueci qual o termo que ela usa, se é iluminação, não sei, né? O caminho para Parinishpana, para a natureza absoluta, ele é um caminho em que a gente conscientemente realmente faz um pralaya em nós, né? Em nós mesmos. É o nosso próprio pralaya, o pralaya do eu. E aí uma outra coisa ressurge. Né? A veste de luz surge agora, o Nirmanakaya surge. Uma outra consciência aqui surge, uma outra forma de perceber as coisas. Porque agora essa consciência dual, ela já perde aquele poder tão arraigado, ela já vai ficando um pouquinho mais sutil. É claro que ainda não é a onisciência de um Buda aqui, se a gente pensar em termos de um Bodhisattva. Quando chegar no estado de Buda, aí realmente, aí já não há mais espaço para nenhum tipo de dualidade. Aí é realmente uma consciência que chegou de fato a Parinishpana, que chegou de fato à natureza absoluta. É uma consciência que por isso que não pode se manifestar aqui no planeta, onde nós estamos, esse nosso plano, porque se tornou uma outra coisa indescritível para nós. É como um ralo por onde escoam as ações não virtuosas. É como esse ralo por onde agora, né, a sombra vai embora e volta lá para o esgoto. Né? Não há mais espaço para isso, porque agora
o corpo está totalmente puro, né? Como tomando banho, e aí o corpo vai indo embora. Falando isso também me lembra do ocultismo prático, né? Que no início é dito, tome um banho, e quando você tomar banho de manhã, veja veja como se a água estivesse limpando e levando embora mesmo pelo ralo as suas faltas, né, as suas falhas, as suas impurezas, etc., né, como uma mentalização aqui, uma mentalização para a gente buscar um estado mental mais harmônico, né, e ajudar também a fazer uma limpeza sutil também do nosso corpo sutil. E aqui ele vai continuar. Isso tem no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, no capítulo sobre Bodhicitta. Se vocês olharem o capítulo, o Shantideva vai falar isso. Ele vai falar a mesma coisa, que Bodhicitta é como o fogo do fim do Kalpa. Esse texto aqui que a gente está vendo, ele é quase como, ele contém coisas que talvez tenham servido de esboço para o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que ele foi pegando, e aí no Bodhicharya, né, no Guia do Estilo de Vida, ele fez algo mais sintético, sem citar os sutras nominalmente, mas com esses ensinamentos dos sutras lá contidos em versos poéticos. Então, continuando com esse texto, né, a nobre liberação de Maitreya, ou libertação de Maitreya, acho que seria até uma palavra mais adequada, fala da purificação das ações não virtuosas por meio de bodhicitta, por meio do despertar. Então, aqui ele continua. Por exemplo, nobre senhor, existe um elixir chamado Hatakaprabhasa, do qual uma medida transforma 1000 medidas de ferro em ouro. E nesse processo, essas 1000 medidas de ferro não podem esgotar a medida de elixir, nem transformá-lo em ferro. O elixir ele não pode ser corrompido. Da mesma forma, uma única instância do elixir da mente, do despertar, do elixir de bodhicitta, coletando então ações saudáveis e dedicando-se à cognição pura, buscando dhyana, a sabedoria última, a gnosis, esgota todo o ferro das distorções kármicas e das aflições e muda tudo para a cor do conhecimento completo. Tudo fica branco. Ou dourado aqui, né? Como é o ouro, o amarelo representa a sabedoria primordial, o amarelo ou dourado. Todo o ferro do karma e kleshas não pode contaminar o elixir de bodhicitta, nem corrompê-lo. Então aqui é uma linguagem que dialoga, né, com a alquimia, e a gente vê aqui ali em textos budistas, no Avatamsaka Sutra também, tem muitos trechos que vão usar uma linguagem alquímica, mas no sentido de que pensar em bodhicitta como esse elixir que não pode ser corrompido. Né? O altruísmo real é esse elixir. E ou a pessoa alcançou ou não alcançou. Por isso que ele não pode ser corrompido, porque uma vez que a pessoa alcançou esse estado, não há mais risco de queda, não há risco de corrupção. Primeiro vai ter uma gota que ela vai tomar, né? E essa gota vai ser a aspiração. Mas ela tem que coletar mais esse elixir, e ela vai coletar, então, por meio de ações saudáveis. Ações saudáveis aqui, a gente poderia pensar, ações sãs, né? Seriam ações virtuosas, coletando a virtude, renunciando às ações não virtuosas e buscando a sabedoria, buscando a percepção direta da realidade, buscando uma reta visão, né? Buscando dhyana em sânscrito ou gnosis em grego. Sempre que vocês verem a palavra dhyana nesses textos, pode traduzir por gnosis, porque é a mesma palavra. Então, dedicando-se à cognição pura, dedicando-se à gnosis, dedicando-se à dhyana, buscando essa luz, essa sabedoria. Isso então vai fazer com que o ferro das distorções kármicas e das aflições se esgote e vai purificar, vai mudar para uma cor dourada, para uma cor, aqui a palavra conhecimento, mas conhecimento no sentido de um conhecimento elevado, no sentido de sabedoria mesmo, né? No sentido de dhyana ou gnosis. E vai transmutar, então, esse ferro em ouro. Né? O ferro, então, a partir de agora, é transmutado no puro ouro. Então, todo esse ferro de karma e kleshas, ele não pode contaminar esse elixir que é bodhicitta. Porque bodhicitta não é um pensamento, bodhicitta não é um estado
um estado condicionado pela ignorância, um estado condicionado por avidya, pelo eu e outros. Né? Bodhicitta é um estado de consciência. Bodhicitta é um modo de perceber a existência, é um modo de perceber o mundo, um modo de perceber o eu e os fenômenos, que está ligado ao vazio também, que está ligado à shunyata, a perspectiva do vazio, que percebe a interdependência e que, por isso, é altruísta, porque se percebe também como parte dessa interdependência. E logo, as suas ações serão ações harmônicas com tudo isso. Né? Será um karma harmônico, e não esse karma ferroso. Né? Será um outro tipo de ação. Né? Será uma conduta adequada. Né? E uma conduta sem sem aquela busca por beneficiar de alguma forma um senso de eu, de autogratificação ou algum tipo de projeto egoísta. Por isso que Bodhicitta é esse elegir e é aquilo que vai transformar, que vai transmutar o egoísmo, esse ferro de karma e kleshas, né, das nossas ações guiadas pelo egoísmo, pela ignorância, e todas as aflições e máculas que advêm da ignorância, como apego, aversão, etc., e vai transmutar isso no ouro, né? Numa mente pura, numa mente clara, numa mente de pura luz. Para que essa mente se torne a bodhicitta de fato. Né? Esse ouro é a própria bodhicitta. O elegir é, de fato, esse próprio ouro. Então, aqui a gente vê como essa linguagem da alquimia também está presente, né? Essa ideia de você transmutar, e o Lojong vai falar muito isso, né? Os textos do Lojong vão tocar muito nessa tecla, a ideia de transmutarmos os nossos estados mentais de estados viciados em estados virtuosos, coletando virtude, né? Estimulando a virtude, vibrando em estados mentais e estimulando os fatores mentais para que a nossa mente se direcione para uma conduta adequada. E continuando aqui nesse texto, por exemplo, nobre senhor, assim que uma lâmpada é trazida para uma casa ou uma cabana, ela dissipa até mesmo a escuridão de 1000 anos e traz luz. Da mesma forma, a lâmpada que desperta para a senda do completo despertar entra na mente de um ser senciente, cheio de escuridão de profunda ignorância, avidya. A lâmpada de Bodhicitta imediatamente dissipa a escuridão de karma e klesha, as aflições, mesmo que estejam presentes por inexprimíveis centenas de milhares de eons, ou milhares de kalpas, e traz a luz de Jnana, a luz da gnosis. Então, aqui só mudou a comparação, né? Mudou o símile. Né? Aqui ela é como um elegir. E essa palavra sânscrita, hataka prabhasa, é uma palavra que até nas notas fala que teria uma relação com o Mercúrio. Não é exatamente o Mercúrio, mas que teria uma relação. Seria algo que seria como o Mercúrio. Né? E na alquimia, o Mercúrio ele é esse solvente, se eu não me engano. Né? Eu posso estar errado porque eu não tenho tanta leitura assim de alquimia ocidental, né? Mas Mercúrio ele é essencial para esse processo de purificação. E até a gente vai pensar mesmo o que significa Mercúrio. Né? Mercúrio é a sabedoria. Mercúrio é a sabedoria, é o discernimento, né? Se relaciona com Hermes grego, Mercúrio é o nome romano. Então, como que esse exercício do discernimento ele vai promovendo a purificação, né? Sempre nessa relação de indissociabilidade e de união profunda entre compaixão e sabedoria. E aqui, Bodhicitta é apresentada como uma lamparina, ou uma lâmpada, que você traz para aquela casa e para aquela cabana, e a partir daquele momento não há mais escuridão, porque não está mais escuro, agora tem a lâmpada iluminando, eu acendi a luz. E Bodhicitta é basicamente isso, né? O processo da iluminação é basicamente isso. É você conseguir tirar toda a bagunça daquele quarto, achar o interruptor, apertar o interruptor e aí finalmente acendi a luz. Ou ter que tirar algo, né, que está bloqueando a luz, etc. Né? Sempre tem que remover algo para que a luz possa ser vista. Toda a senda gradual ela se volta para isso, né? Remover as impurezas
por meio desse processo, né? Você vai purificando, aplica o Eligir, ele purifica, 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 até que em um determinado momento, depois de tanta aplicação de antídotos nesse processo, né, e que é um processo conta-gotas, de certa forma, é um processo gradual, né? Não vai ter um remédio que vai fazer com que subitamente você se liberte do samsara, mas aí gradualmente, então, a lâmpada agora está plenamente acesa, não há mais escuridão no quarto, e a lâmpada, então, que desperta para o completo despertar, entra na mente de um ser senciente, cheio de escuridão da profunda ignorância. A lâmpada de Bodhicitta imediatamente dissipa a escuridão de karma e kleshas. Não há mais espaço para essa escuridão, porque agora a pessoa despertou essa luz dentro de si, porque ela se purificou, porque ela renunciou às ações não virtuosas, estados mentais não virtuosos, renunciou aos vícios e cultivou as virtudes. Mesmo que essa escuridão estivesse sendo acumulada, que estejam presentes por inexprimíveis centenas de milhares de kalpas, ainda assim, chega uma hora que você se liberta, chega uma hora que você muda, chega uma hora que você deixa aquilo para trás. Se você se esforçar, você consegue, né? Como eu falei, no budismo, os seres sempre podem mudar, você sempre pode melhorar, né? Você pode piorar também, aí vai depender da sua escolha, mas não é uma visão, e nunca será uma visão fatalista do karma, de que, nossa, eu fui por esse caminho e agora não há mais saída para mim. Sempre há alguma saída. Mesmo que seja complicado, mesmo que aquela vida possa estar muito limitada e com muitos problemas, ainda assim você pode pelo menos abrir uma frestinha daquela porta, deixar que um pouquinho de luz entre. E vai seguindo, né? Vai seguindo dentro das possibilidades. E assim, até que a lâmpada finalmente possa dissipar a escuridão, porque agora você não deu mais espaço para essa escuridão. E se continuar assim no caminho, ela trará a luz da gnosis, ela trará a luz de Jnana, trará a luz da libertação do samsara e, mais adiante, trará a luz do completo despertar de um Buda, que é o último nível de Jnana. Continuando, só faltam 2 slides. Por exemplo, nobre senhor, os grandes reis serpentes que usam gemas reais que satisfazem os desejos nos ornamentos de pano de suas coroas não correm perigo da agressão de outros. Aqui está falando dos 6 nagas, né? Como simbolicamente os nagas, aqueles seres que deram sutras Prajnaparamita para Nagarjuna, que também tem um naga no nome, né? Se fala muito naga como essa linhagem de seres, de personagens que buscam a sabedoria, que são ligados à sabedoria, né? As serpentes da sabedoria. E também teria esses seres que são metade humanos, metade serpentes, que representam também essa sabedoria. Da mesma forma, aqueles bodhisattvas que usam as gemas reais, que satisfazem os desejos da mente do despertar, que satisfazem a aspiração de bodhicitta, que está latente em nós, né? A mente, ela quer despertar. Se a gente der ouvidos a ela, né? Ela está lá latente em nós. Então, se a pessoa usar essas gemas reais, que aqui são as virtudes, se ela se dedicar à compaixão, ela vai conseguir satisfazer essa meta, que é a meta de auxiliar a todos os seres, é a meta do Mahayana, é a meta de se tornar um Buda. Então, os desejos da mente dos despertares de grande compaixão, os ornamentos de pano de suas coroas, elas não correm perigo da agressão de maus renascimentos e dos reinos inferiores. Não haverá queda, reforçando aquele ponto. Se ela se dedica à prática do Dharma, aconteça o que acontecer, ela pode ser vítima de calúnia, pode ser vítima de ataques, pode acontecer o que tiver que acontecer. A gente vê na história, né, coisas graves que aconteceram com muitas pessoas. Hipátia foi assassinada, os maniqueus foram brutalmente perseguidos, os cátaros basicamente sofreram um genocídio. No Ocidente está cheio de exemplos aí, né? E aí nesse caldeirão tinha pessoas importantes, né, sendo mortas. Pessoas importantes que eu digo, pessoas que estavam avançadas no caminho, que estavam se dedicando a uma conduta virtuosa. Jesus foi assassinado,
O Ocidente é mais fácil de citar, porque no Ocidente tem muitas histórias desse tipo. Né? No Oriente é mais difícil achar, no Tibete e na Índia, esses personagens sendo assassinados, etc., mas aí são outras questões. Mas o fato é que mesmo esses que sofreram esse tipo de ataque, eles não foram parar no inferno. Eles não foram depois que morreram, etc. Né? Quem os matou, sinto muito pelo karma deles. Mas essas pessoas, certamente elas continuaram o trabalho que tinha que ser feito. Certamente elas continuaram, se elas estavam sinceramente ligadas à senda, e algumas eram bem avançadas, como o caso de Jesus, é claro que elas continuaram o seu trabalho, continuaram atuando, porque ou elas já estavam se direcionando para a mente do despertar, ou a mente do despertar já havia, de fato, se tornado uma realidade para elas. Elas já haviam, de fato, alcançado bodhicitta, já era uma mente desperta, de fato, uma mente altruísta, de fato. Então não importa o que aconteça, né, não há medo, não há um eu com medo, querendo fugir para a sua sobrevivência, etc., com ódio e rancor, aí naquele jogo do apego e da aversão. Não. Não há mais um apego ao eu aqui. E, portanto, mesmo que coisas ruins tenham acontecido, e é claro que isso também é o efeito de karmas pregressos e várias outras questões complicadas que estavam acontecendo nessas regiões do mundo naquela época, ainda assim, essas pessoas não vão cair em maus renascimentos, não vão cair em reinos inferiores, né? O processo entre uma vida e outra vai ser um processo tranquilo, e depois elas voltam para continuar o seu trabalho sem medo, sem grandes problemas, porque o trabalho, para aqueles que estão na senda de fato, nunca termina. A não ser quando eles se tornam Budas, e também não termina para um Buda. Né? Aí entra numa outra esfera de ação e de atividade que está muito além da nossa compreensão. Alguém gostaria de comentar alguma coisa até aqui? Bom, vamos fazer o próximo slide, depois a gente abre para comentários. E as indagações de Upali, o Pali Paripricha, nós vemos, sendo assim, Upali, o treinamento de bodhisattvas que se engajam no grande veículo, o Mahayana, requer atenção cuidadosa, porque se a gente quer purificar as ações não virtuosas, se a gente quer purificar as nossas ações, o nosso karma, nós temos que ter plena atenção. Né? Nós temos que estar atentos aos nossos estados mentais, porque os nossos estados mentais, os nossos pensamentos, as nossas emoções vão guiar as nossas ações. Eles por si só já são ações também. Né? Pensamento também é ação. Aqui, um bodhisattva não deve desenvolver arrependimento esmagador e excessivo. Isso é um trecho do texto que eu não coloquei tudo, mas que fala, né, se a pessoa cometeu uma ação não virtuosa, etc., não está falando de ações graves, mas a pessoa está se engajando no caminho, mas aí dá um escorregão aqui e ali, para ela não ficar se auto-chibatando, né? Para não ter um arrependimento, não cair na autopiedade, ter um arrependimento esmagador e excessivo, nem se sentir excessivamente culpado, porque ainda estamos no samsara, escorregões podem acontecer. Apenas não desista, como a gente vê muito nas cartas dos Mahatmas. Tente, né? Continue tentando, continue seguindo em frente. E seja sincero consigo próprio. Confesse o que foi feito de errado, que você consegue mudar, tenta mudar, e daí por diante. E continua seguindo em frente. Mas agora, se alguém pertencente ao veículo dos discípulos, dos Shravakas, se alguém pertence a esse veículo e sofre quedas repetidas vezes, a harmonia desse discípulo deve ser entendida como destruída. Aqui também não está dizendo que foi destruída para sempre. Mas se a pessoa é só um ouvinte, né, lembra que o veículo dos discípulos ele se refere aos ouvintes. O Mahayana, em tese, seria aqueles que tomaram o voto e estão se dedicando de fato ao caminho, mesmo que ainda não estejam naquela senda mais profunda, avançada, são aqueles que estão buscando treinar. Né? E os ouvintes são aqueles que estão ouvindo os ensinamentos, já têm uma preocupação com a vida futura, etc. Mas a sua esfera de ação ainda é muito limitada. Então, se eles ficam toda hora alimentando o vício e cometendo ações não virtuosas, visto que a virtude deles também não é muito bem alimentada,
eles estão destruindo a harmonia deles, né? Eles estão destruindo a Shila deles. Em inglês estava disciplina, disciplina moral, que eu não gosto dessa tradução para Shila, mas é no sentido de que a gente pensar em harmonia aqui, como que você organiza as suas ações, né? As suas ações de corpo, de fala e de mente, elas estão em desarmonia com o Dharma, porque você não tem disciplina, né? Falta ali a disciplina. Disciplina é uma coisa que dá para recuperar. É uma questão de hábito e de familiaridade, né? A harmonia é isso. É uma questão de hábito e de familiaridade. Então, é claro que a pessoa ela pode recuperar isso e ela pode ir além do veículo do Shravaka, do ouvinte. Aqui eu coloquei a palavra discípulo muito como estava em inglês, né? Eu não acho uma palavra adequada, né? A palavra ouvinte é melhor, porque quem está no Mahayana também é discípulo de alguém. Então, vamos pensar aqui o veículo dos ouvintes, aquele bem inicialzão mesmo.